Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos conforte. É um prazer estarmos aqui para o estudo do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita, buscando abordar este tema que nos foi sugerido pelos irmãos aqui desta casa, análise psicológica espírita de nossos conflitos emocionais e espirituais. Eu fiquei 2 dias para entender o título. Então eu fiquei pensando, não é? Como é que nós íamos abordar esta questão tão complexa e tão atual? Realmente o tema é desafiador para a nossa compreensão e progresso. E fomos então encontrar no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a análise da mente e do funcionamento do nosso cérebro. O capítulo 3 fala da casa mental. Na verdade, o capítulo 3 e 4 do livro No Mundo Maior tornaram-se referência para o estudo da psiquiatria, da psicologia, da neurofisiologia na dimensão espírita, em estágio avançado, além do próprio conhecimento científico que nós estamos vivenciando na época. Esse capítulo ele é muito importante porque André Luiz, há décadas passadas, faz uma importante revelação ou análise do nosso cérebro orgânico, visualizando a nossa estrutura cerebral em 3 níveis, em que ele indica como a base das nossas sensações e das nossas reações, o nosso sistema nervoso. Ele chama esse nível, e aí fazendo um contraponto com a psicanálise mais profunda, numa análise psicológica, aglutinada ou acoplada a uma percepção, análise neurofisiológica, que nós temos nas nossas células uma memória. Especificamente, os nossos nervos guardam e registraram, ao longo das nossas diversas reencarnações, os nossos hábitos e o automatismo que normalmente nós estamos condicionados. André Luiz situa na região intermediária do nosso cérebro, o chamado córtex motor, o nível consciencial. Resumidamente, ele diz que em nível consciente, nós encontramos o esforço e a vontade humana. E ao nível dos lobos frontais, aqui seria a testa, nós temos o superconsciente, que estaria aí estabelecido ou focalizado o nosso ideal e meta superiores. Sem adentrarmos numa análise mais aprofundada da parte neurofisiológica, como a proposta é psicológica, vamos verificar o que realmente André Luiz estava querendo dizer
nessa divisão do nosso cérebro, que a ciência hoje chama de cérebro trino ou triuno, um cérebro só, dividido em 3 níveis. André Luiz diz que, numa imagem, quando ele fala de casa mental, ele coloca que o nosso subconsciente seria, comparando com uma casa, o porão dessa casa. A parte habitável da casa seria o plano consciente. E o sótão seria o plano superconsciente. Então vamos ver o que ele quer dizer quando coloca a questão do subconsciente, falando de hábito e automatismo. Na verdade, nosso sistema nervoso administra o nosso corpo em piloto automático e nós não percebemos. A maioria de nós vive nessa casa imaginária realmente no porão. Porque nesse nível mental, subconsciencial, estão guardadas as nossas emoções, as nossas experiências reencarnatórias, aquilo que anima o nosso desejo. Como o nosso sistema nervoso guarda essas informações, e realmente como a memória arcaica, nós estamos continuamente sendo bombardeados por comandos involuntários. E realmente nós percebemos que a maioria de nós se encontra nesse nível de percepção. Está encarnado no planeta, mas ainda não tem consciência do que representa isso. Então fica subordinado a um automatismo e aos hábitos sem o perceber. Nós nos habituamos a ceder aos maus comportamentos, porque eles nascem da nossa intimidade. Nós temos muita dificuldade nesse enfrentamento, até porque a gente não percebe comumente o quanto nós estamos sendo conduzidos pelas nossas emoções. Muitas vezes somos reativos e fazemos isso sem ver. Nós acordamos pela manhã, atravessamos o dia, dormimos à noite, atendemos às nossas necessidades fisiológicas, para acordar no outro dia sem acrescentar nada ao nosso progresso espiritual. Consumimos a maior parte do tempo no atendimento das nossas necessidades básicas. E praticamente não percebemos nenhum nível de espiritualidade. E isso nós fazemos continuamente. Como nós já adquirimos o hábito de ceder a maus comportamentos, a gente não os identifica, porque é natural em nós. Então nós estamos sendo conduzidos nesse nível, no porão, vivendo nele, habituado, sem perceber a luminosidade que existe além. Porque nos acomodamos às sombras. Porque esse é o nosso caminhar inicial. Então, nós reagimos muito mais do que agimos. E fazemos isso de maneira muito natural. Nós costumamos ter a chamada resignação negativa. O que é a resignação negativa que a maioria de nós tem? É uma sensação de impossibilidade, de superação de limitações. É o que se chama de a síndrome de Gabriela. Lembra da novela? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, não é? E vou morrer assim. Nós muitas vezes nós caminhamos nessa percepção básica. Eu estou nessa condição, não consigo mudar e nem vejo muita necessidade de mudança. Porque eu não consigo enxergar nada além
desse panorama. É incrível nós dizermos isso, que estamos sendo comandados por um automatismo, sem perceber, porque realmente nós não somos habituados a observar as nossas reações. E elas realmente, muitas vezes, são graves. Por exemplo, como nós não observamos aquilo que sentimos normalmente, a gente só sente, mas não analisa o que sente, a gente tem uma tendência a buscar uma satisfação imediata dos desejos. É por isso que a ansiedade tem se tornado uma pandemia. Ou seja, inúmeras pessoas no mundo inteiro têm sofrido de ansiedade. Porque a ansiedade é exatamente você querer no presente ou imaginar no presente situações futuras. O jovem sofre muito disso. E muitos vão buscar nas drogas a satisfação imediata de algo que eles não têm normalmente. Muitas vezes um lar conflituoso estabelece altos níveis de ansiedade e a família começa a buscar uma satisfação rápida. Isso a gente percebe, por exemplo, na compulsão da alimentação. Quando a pessoa está ansiosa, ela come, alimenta-se numa quantidade acima do necessário e não vê. A gente costuma reagir de forma violenta sem perceber. Uma pessoa nos diz uma palavra que nos desagrada, qual é a resposta que eu dou? Eu consigo raciocinar antes de responder ou eu respondo e depois é que eu penso no que eu falei? Normalmente, a gente responde, reage, principalmente se a gente se sentiu ofendido ou limitado no atendimento dos nossos desejos, porque eu quero, mas todo mundo quer, e aí estabelece um grave conflito. Como nós nos atritamos continuamente, em função de que todo mundo quer o atendimento dos seus desejos à pronta e à hora, nós não pensamos. Queremos apenas receber e não conseguimos doar nada. Então, se alguém me diz algo, um não, por exemplo, como é que tem sido a minha reação? Muitas pessoas chegam a estados tão graves que cometem um crime. Agridem as pessoas, física ou verbalmente, porque não suportam o não. E a gente vê isso muito. Uma fechada no trânsito, por exemplo, que aparentemente é uma coisa banal, há registros de pessoas que perseguem a outra de carro, por vários quilômetros, matam a outra pessoa, e depois que passa aquela euforia, aquela fúria, a pessoa olha e diz, o que é que eu fiz? Esses estados, eles podem ser abruptos ou até prolongados. Muitos casamentos são destruídos em estágios assim. Porque eu não consigo o atendimento dos meus desejos. De repente eu quero uma liberdade, porque eu acredito que a partir de agora, depois de tantos anos de casamento, eu preciso estar mais livre. E isso me conduz a um estado de ansiedade, porque eu não consigo. Aí, como eu não racionalizo a emoção, eu rompo com as pessoas. No plano subconsciencial ou no porão da nossa mente estão as ações e reações, a chamada lei de causa e efeito. Quando a gente vive nesse plano, a gente está sempre fazendo e recebendo. Então a gente muitas vezes entra num ciclo até reencarnatório e volta à Terra várias vezes para tentar despertar e sair daquilo que se chama ilusão. Ilusão. A gente até tem algumas percepções, mas a maioria das vezes nós vivemos num plano puramente fisiológico. Porque nós estamos apenas buscando a satisfação imediata dos nossos desejos. Esse desconhecimento das emoções, ele é seríssimo. Porque se eu não começar a me perceber,
a pensar antes de falar, a pensar antes de reagir, eu vou permanecer no porão muito mais tempo e muitas vezes vou precisar reencarnar várias vezes até ter coragem de subir a escada para sair do porão. Porque esse é um grande desafio. Isso determina um enfrentamento que nós normalmente não gostamos. Porque sai da nossa zona de conforto, né? No momento em que eu começo a me questionar, eu passo a valorizar o outro. Epa, pera lá. Será que é realmente assim? Será que eu estou sempre com a razão? Porque de repente a gente acha que nós somos as vítimas. Tem pessoa que vai contar um problema e todo problema tem dois lados, às vezes até mais. Mas a pessoa ao narrar, ela se coloca num plano de sofrimento e de dor que a torna incapaz de perceber o lado da outra pessoa. Porque é a vitimização. Muitas vezes a gente se considera o mais sofredor de todo o planeta. E isso leva à depressão. A pessoa não consegue entender o lado da outra pessoa. Por isso Jesus diz, perdoai 70 vezes, 7 vezes. E o Emmanuel fala por dia. Por quê? Porque enquanto nós não entrarmos num plano de perdão e de compreensão a partir daí, eu vou continuar no ciclo da lei de causa e efeito. Eu vou estar agindo e sofrendo com a reação das minhas ações. Então nós vamos sofrendo com medo. Muitas pessoas têm medo de conviver. Tem pessoas que têm medo de ter medo. Alguns estados mentais de medo nos conduzem a um isolamento. Porque a pessoa tem medo de receber um não, tem medo de fazer um curso, tem medo de perder o afeto, e aí entra o ciúme. Tem pessoas que são extremamente ciumentas. Não admitem que o outro ou a outra nem olhe para o lado. Por quê? Isso é uma forma de insegurança. É um medo que a pessoa tem de perder aquele ambiente que lhe é confortável. Enfrentar o medo não é fácil. O medo, ele é aprendido ao longo do nosso processo. A gente não nasce com medo. As pessoas vão embutindo o medo na gente. O primeiro medo é o medo do escuro. Isso às vezes acompanha a pessoa por uma vida inteira. Tem gente que acha que no escuro está o espírito. Por que você tem medo do escuro? Não, porque eu tenho medo de fantasma. Não tem nada a ver fantasma com escuro. Porque tem muito espírito que prefere também o claro, porque ele está no mesmo plano da gente. Tem espírito que tem medo da chuva, que não entra na porta, na casa se a porta estiver fechada, está o seu plano de materialidade. Raiva. A gente ama demais, tem raiva demais, odeia demais, tudo na gente é demais. Não sei se vocês já perceberam situações assim. Uma coisa pequena, a gente não consegue libertar. E o pensamento da gente alimenta um sentimento de ódio que a gente começa a conversar com a mente da gente mesmo. Uma conversa longa, comprida. De repente você nem sabe onde está mais. Às vezes a pessoa dirige quilômetros, olhando apenas para a própria mente, conversando consigo mesmo. Às vezes essa conversa é tão intensa que aproxima um espírito e passa a participar dessa conversa. E aí alimenta. É a hora que alguém fala, vem na sua mente assim, nossa, mas eu devia perdoar. Não, ele não merece o perdão. Isso muitas vezes é sugerido no nosso pensamento. Mas a gente fica com a mente repetindo a cena. Isso tem consequências orgânicas sérias, porque a pressão sobe, nós nos desestabilizamos. Dúvida, incerteza na vida, a depressão que nós comentamos, isso gera inclusive a confusão mental. Muitas pessoas vão para os hospitais, para os atendimentos psicológicos ou psiquiátricos, em estados de confusão mental, com a mente alterada, exatamente porque estão alimentando desejos
insatisfeitos e resignados, ou então resignados negativamente, e colocam a vida como frustrante. Eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu não sei porque que eu nasci aqui, eu não sei porque que eu tenho essa família. A gente vê jovem reclamando da família. Emmanuel fala uma coisa interessante, os filhos escolhem os pais. Ele dá um exemplo, falando isso no Vida e Sexo, quando ele analisa a questão do casamento, quando muitos casamentos rompem depois que nasce os 2, 3 ou 4 filhos, conforme for a programação. Ele diz assim que os casais começam a se distanciar uns dos outros porque não ficou ninguém de lá para estimular a aproximação deles. Reencarnaram todos. Então, essa sensação de aproximação se desfaz. Os filhos precisam aprender a perdoar os pais. Tem muita gente que sofre conflito profundo porque não consegue esquecer coisa que sofreu na infância. Então ainda fica culpando os pais. Existem situações que existem somente na nossa mente, elas desapareceram. E a gente ainda sofre longo tempo sem coragem de esquecer. Por quê? Se eu esquecer, o outro vai ser feliz e eu não admito a felicidade do outro. Então eu me destruo na expectativa de destruir o outro também. Eu vou dilapidando as minhas emoções. Muitas pessoas, inclusive, afastam-se da família, dos amigos, de quem pode dar um bom conselho, e ocorre uma verdadeira alienação, uma fuga ao desespero, porque a gente permanece num sofrimento construído por nós mesmos, porque nós não admitimos que o esquecimento possa beneficiar alguém. Então eu sofro. Algumas pessoas sofrem e gostam muito de mostrar esse sofrimento porque o sofrimento estabelece um ganho secundário. Ou seja, eu passo a ser o centro das atenções. São aquelas pessoas que muitas vezes ficam contando longamente casos problemáticos de dor, aos detalhes, e muitas vezes repetem isso insistentemente para que possam permanecer nesse estágio de dó, de atenção. Essa alienação pode causar dissociação na nossa personalidade, na nossa mente, criando estágios de demência e até abrindo portas para surtos psicóticos seríssimos. Muitas pessoas vão alimentando o sofrimento porque não conseguem abandonar. Daí o cuidado que os pais devem ter com os filhos. Observar a tendência, a índole, para que a pessoa possa ter uma educação que promova a alma. Estados de violência demorados, de brutalidade, de agressão dentro de casa, podem estabelecer em pessoas mais fragilizadas surtos psicóticos gravíssimos. E muitas vezes quadros de esquizofrenia se estabelecem depois de um período de grandes... Eu trabalho muito na área de família, juridicamente falando, e a gente percebe algo muito interessante. A situação de casamento chama atenção em qualquer lugar do mundo. Se você vê uma artista separando, divorciando, isso torna-se assunto na primeira página. Todo mundo gosta de saber. Não é porque a gente gosta de fofoca e saber da vida alheia, não. Isso aí tem uma razão de ser. É uma questão de identificação. Possibilidade de passar pelo mesmo problema, ou por ter passado. Como é que esse casal famoso resolveu esse problema? Então, o assunto de divórcio é motivo de assunto, seja na maior mídia ou na vizinhança. E por que o assunto chama tanto atenção? Muito em função da que os divorciandos têm de admitir a felicidade do outro. A pessoa sente-se vítima, e muitas vezes com razão. O divórcio é necessário para evitar danos psicológicos ou físicos mais graves. Mas um sempre não permite a felicidade do outro.
daí jogar os filhos contra o pai ou a mãe, estar sempre criando um problema, criando uma dificuldade, criando uma inimizade, porque ainda fala alto o atendimento dos nossos desejos. Esses são alguns aspectos do porão que muitas vezes algumas pessoas se demoram e aí perdem a oportunidade da encarnação. Então André Luiz nos convida a entrar no plano consciente, caracterizado pelo esforço e vontade. Eu preciso colocar na minha meta o esforço e a vontade. De quê? De ter paciência. Mas uma paciência proativa. O que é a paciência proativa que nos leva à paz de espírito? Eu sou paciente, calmo, tranquilo, e sei por quê. Não é uma resignação negativa, é uma resignação positiva. Porque eu entendo a necessidade da paciência para que o tempo muitas vezes venha solucionar situações que de imediato a gente não consegue vencer. Então nós precisamos racionalizar a questão da paciência. A paciência, ela representa para nós um estágio de perfeita saúde mental. Porque é o controle das situações. A paciência nos leva à busca da disciplina interior. Disciplina não é algo externo. Toda vez que você observa a disciplina como uma questão puramente comportamental, exterior, muitas vezes a pessoa guarda conflitos interiores seríssimos. A disciplina é algo que nós precisamos aceitar e buscar com alegria e felicidade. Onde é que está o limite da disciplina? No Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec fala o tempo inteiro na doutrina espírita de transformação moral. O que é a transformação moral que ele sempre repete no Livro dos Médiuns, no Evangelho? É essa mudança psicológica que nós precisamos fazer em relação às situações da vida que nós atravessamos. Todas as vezes que eu sigo a determinação do Evangelho, a caridade, por exemplo, na convivência com a outra pessoa, no respeito, eu estou sendo disciplinado. Porque eu estou buscando reconhecer um sentimento, uma emoção, estou estabelecendo um controle. Veja que quando nós estamos falando de consciência, nós estamos ligados a uma vontade que nos permite o domínio interior. E é aí que surge o amor, a tolerância, a piedade, o perdão e a humildade. É como se fosse uma resignação reativa, ou seja, eu sou resignado conscientemente. A pessoa me agrediu, eu vou responder com amor. A pessoa me ofende, eu respondo com perdão. Isso não é passividade. Isso é uma atividade. Isso é positivo. Isso é proativo. Isso não é negativo. Então, quando a pessoa, ela se torna calma, ela está no controle da situação. Quem está extremamente nervoso, não tem o controle da situação. Quando a pessoa estiver extremamente nervosa e conversar com você, e você conseguir manter a calma e não entrar naquela faixa, você está consciente e ela está no plano subconsciencial. Ela não percebeu a situação em que ela está se conduzindo. Porque ela, em primeiro lugar, está destruindo o próprio organismo, a sua própria psique, abrindo-se a processos obsessivos. Então, quando nós temos serenidade na vida, nós estamos alimentando o nosso organismo de substâncias extremamente saudáveis. Eu domino se tenho paciência. Eu controlo se tenho amor. Por que Jesus se tornou o grande referencial da humanidade, permitindo-se a crucificação? No alto da cruz, Jesus era o domínio total daquele estado, daquele domínio político,
daquele momento da sociedade e das que viriam. A situação é trágica. Mas exatamente a crucificação, ela representou o chamamento à consciência. Por isso Jesus diz, quando te bater uma face, oferece a outra. Quando você oferece a outra face, simbolicamente, você está chamando o indivíduo à razão. Epa, pera lá. Então, entre um tapa e outro, imaginando essa possibilidade de dar fisicamente a face, há um tempo. É o tempo da pessoa racionalizar. É o tempo da pessoa pensar. Por isso é que nós não podemos ser escravos das emoções. Nós precisamos pensar mais. Dizer para nós mesmos, por exemplo, uma frase que a gente pode repetir e a nossa mente ela é condicionada, não é, a determinados comandos, porque eu estou pelo esforço e vontade estabelecendo outros hábitos. Porque a gente não suprime hábito, a gente sublima hábito. Eu tenho o hábito de odiar. O ódio é o contraponto do amor. Eu vou transformar e sublimar o ódio em amor. Então eu posso dizer para mim mesmo, eu não tenho necessidade nenhuma de me irritar. Eu devo agir racionalmente. Todas as vezes que alguém te agredir, diga isso. Eu não tenho necessidade nenhuma de me irritar. Eu devo agir racionalmente. Aí eu passo a ter um controle das minhas emoções. E, com isso, eu vou estabelecer um controle da situação. Muitas vezes o silêncio estabelece o domínio e o equilíbrio de toda uma situação gravosa. Você deixa a pessoa. Começa a observar as pessoas de fora, as pessoas que explodem muito, pessoas extremamente explosivas a qualquer coisa. Olha, como se você não estivesse participando de cima para baixo. Você vai perceber o tanto que a explosão ela é desproporcional à causa daquela cólera, daquela irritabilidade. A gente reage negativamente inúmeras vezes mais do que precisaria. Por quê? Porque naquele momento a gente sofre quase que uma liberação, não é? Tem gente que quando briga fica em paz, já perceberam? A pessoa fica calma 3 dias. Por quê? É aquele impulso que está reprimido e que de repente ela libera na outra pessoa. Mas isso é destrutivo. Quando eu começo a racionalizar, eu vou transformar. Eu não vou me angustiar, porque às vezes eu fico calado diante de alguém que está me agredindo, mas a minha mente está num duelo. Ou então se eu estou num embate, eu penso assim, quando a pessoa terminar, eu vou dizer isso, isso e aquilo. O marido está atrasado para a hora que marcou de chegar. Ele foi em tal lugar, assim, assim, assim. A gente já fica imaginando. Quando ele chega, que ele fala boa noite, ele já leva. Não, o homem sempre merece, não é? Então, no caso da família, isso é muito comum. Os pais, os filhos, a gente fica sempre imaginando uma situação negativa. E estabelece uma briga e um conflito. Nós precisamos então ter uma percepção da relatividade do sofrimento e da felicidade. Negar o problema nunca é a solução. Negar um problema é um alívio imediato. Essa negação é que estabelece uma angústia interior. Então eu estou diante de uma dificuldade e nego. Eu não respondo, mas eu não me pacifico. Eu não respondo, mas intimamente eu sofro. Eu preciso mudar o ângulo de visão. Eu preciso começar a ver a outra pessoa, como ela realmente é. Quando eu faço isso, eu estou saindo de um plano consciente e avançando para um plano superconsciente. Veja que a superconsciência é o plano do ideal e da meta superior. É a nossa aspiração. Nós vamos perceber que a humanidade está oscilando entre o porão e o piso principal. Poucos foram aqueles, os idealistas, aqueles que fizeram de forma natural
e promissora essa transformação moral. Olha a palavra transformação moral, não é sufocação moral, é mudança. Quando a gente muda, a gente está pegando aquilo que existe e o tornando melhor. Então eu não vou acabar com os meus sentimentos, eu não vou sufocar as minhas emoções, porque isso é negativo. Eu vou transformar. Por que eu estou odiando tanto? Por que essa pessoa merece tanto a minha preocupação? Será que ela não precisa da minha ajuda? Por isso é que é o ideal e meta superior que André Luiz menciona no capítulo 3 e 4, lá do mundo maior. Quando eu passo para o nível superconsciente, eu começo a construção da espiritualidade em mim mesmo. Veja bem, ocorre uma ampliação das escolhas de comportamento. Quando nós estamos no porão, subjugados por hábitos que ficaram enraizados em nós, eu não tenho opção de comportamento. A minha única opção, ou a minha única sensação, é aquela determinada pelo hábito. Hábito de beber, hábito de atender às minhas necessidades fisiológicas, hábito de reagir negativamente, hábito de brigar, hábito de me impor, hábito de achar que a minha mente é privilegiada, que as minhas opiniões devem ser aceitas sempre. Tudo isso é hábito. Porque eu me habituei a ser o centro das atenções, eu me habituei a ser aquele que sofre mais, eu me habituei a ser o filho esquecido, eu me habituei a ser o filho mal amado, aquele que meu pai e minha mãe sempre brigou. Eu crio isso na mente. E não quero sair desse estado. Quando eu passo para um plano superconsciente, eu passo a ter escolhas de comportamento. Não, eu não preciso me sentir vítima. Eu não preciso sofrer para fazer o outro sofrer. Eu tenho que me permitir uma felicidade interior. Eu tenho que me permitir a calma, a serenidade. A minha calma vai fazer muito bem a mim e com o tempo o outro também vai perceber, porque eu estou chamando a razão. Às vezes a gente precisa se afastar de pessoas extremamente complicadas e problemáticas, mas sem abandonar a pessoa. Às vezes o afastamento é necessário para preservar enquanto eu não consigo ter um domínio total das situações. Você percebe em grandes luminares da humanidade que eles sempre fizeram esse enfrentamento e eles tiveram opção de escolha entre a violência e a não violência, entre responder e não responder, opção entre amar e odiar. Quando eu só odeio, eu não tenho opção de comportamento. Então eu não estou construindo a espiritualidade em mim. No plano superconsciencial, eu já estou aprendendo a controlar os impulsos inferiores, porque eu os identifico. É muito importante eu começar a observar o que eu gosto, a minha tendência. Inclusive, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que quando a gente faz isso, a gente está olhando para o passado, tendo uma breve visão daquilo que nós fomos, daquilo que nós construímos. É só observar o cenário no qual nós estamos colocados. Mas muitas vezes uma pessoa, quando observa esse cenário, ela se deprime, porque ela queria ser aquilo que ela não é. É a resignação negativa. Ela também não luta. Ela não se esforça por fazer um curso para melhorar profissionalmente. Ela não se esforça para ler um livro e melhorar psiquicamente. Ver um filme. Esquecer do problema. Perdoar. Então, quando eu começo a ter a percepção dos meus impulsos, eu passo a aprender com eles. Ou seja, nessa situação, eu costumo ter raiva. Então tá bom, toda vez que eu entrar nessa situação, agora eu não vou ter raiva. Cada um de nós tem uma situação que nos causa raiva, que nos causa medo, que nos causa ódio. Isso varia ao infinito de pessoa para pessoa. Eu preciso perceber aquilo que me desequilibra para eu me equilibrar. Eu preciso perceber as situações da vida que me levam a uma derrota, aquilo que me deprime. Eu preciso enxergar. Se eu não enxergar, eu não consigo sair. Tem gente que enxerga e não tem coragem de sair. Muitas pessoas perdem familiares. Eu conheço pessoas que ficaram na viuvez
e que não se permitem ser felizes, porque acreditam que assim estão traindo a pessoa que desencarnou. Isso é sério, leva a pessoa ao isolamento, a um afastamento da família, a um afastamento da sociedade. Na verdade, os nossos entes que se foram, eles querem a nossa felicidade. É como quem vai para uma viagem longa, você viaja para uma outra cidade, outro país, precisa ir. Como é que fica a sua cabeça se você fica sabendo que quem ficou em sua casa está cada vez mais perturbado e desequilibrado com a sua viagem? Ninguém fica feliz. É a mesma coisa. Então, pessoas entram em estado de viuvez, não fazem um passeio. Tem outros que até criticam. Olha, tá vendo lá, ficou viúva, vou logo arrumar um namorado. Como se fosse um grande erro, um grande pecado. Muito pelo contrário. As pessoas têm direito de reconstruir a própria vida. Elas precisam reconstruir. Se ela se sentir bem sem uma companhia, ótimo. Mas se ela tiver necessidade, bom também. Isso é individual. Então eu passo a compreender melhor o meu papel e o papel das outras pessoas. É o que a gente chama de empatia, que nós vemos Allan Kardec chamando de caridade. Quando ele coloca na questão 886, na visão de Jesus, caridade como benevolência, indulgência e perdão. É a caridade no relacionamento. Eu preciso estabelecer essa caridade. Allan Kardec, num discurso que fez em Lyon, depois que ele tinha publicado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, antes de publicar o Evangelho, ele faz uma colocação muito interessante. Ele faz uma análise, ele traça um perfil do espírita. Ele fala que daquele espírita, já naquela época, que acredita no fenômeno, mas que não tira do fenômeno nenhum proveito. Há uma outra categoria, que é aquele que acredita no fenômeno, que reconhece as consequências morais da doutrina espírita, mas aplica aos outros e não a si mesmo. E uma terceira categoria é aquele que se esforça para aplicar em si o conhecimento que já tem. Ele traça esse perfil. E a gente gosta muito de olhar para as outras pessoas, né? É sempre bom falar do outro e menos da gente. Então a gente começa a ver as outras pessoas assim. Realmente tem gente que, se nós observarmos, não falta uma reunião mediúnica, mas não muda em nada o comportamento. Toma passe religiosamente, mas chega em casa, chuta o cachorro, briga com a mulher, chuta a cadeira. Não tem nenhuma obrigação. Ou então aquelas pessoas que ouvem palestra e falam assim, nossa, fulano, eu lembrei de você a palestra inteira. Porque não se aplica a si, aplica ao outro. A terceira categoria, tem gente que grava e leva. Olha, eu comprei um livro maravilhoso para você ler. Tem culto do Evangelho lá que cria briga, viu? Porque abre o Evangelho, lê, tá vendo? Essa mensagem é para você, ó. Você está fazendo isso aqui. A terceira categoria é aquela que nós normalmente achamos que nos enquadramos. Do verdadeiro espírita, aquele que busca a sua transformação moral, que se esforça. Na verdade, nós vamos perceber que nós oscilamos nesses 3 níveis. Tem hora que a gente acredita, mas não tem nenhuma consequência. Outras vezes a gente lê e acha que aquilo ali é repetitivo. Mas tem hora que a gente já se esforça um pouquinho, porque nós estamos num progresso. E ele termina o discurso falando de uma coisa muito interessante. Ele diz assim, fora da caridade não existe o verdadeiro espírita. Depois ele vai colocar no Evangelho, fora da caridade não há salvação. Mas no discurso, originalmente, ele coloca, fora da caridade não existe o verdadeiro espírito. Isso é seríssimo. Isso tem implicações para o espírita muito sérias. Por que ele estava falando quando ele diz, fora da caridade não existe o verdadeiro espírita? Da caridade relacional. De eu aceitar o papel de cada pessoa na minha vida. Eu preciso aceitar o meu esposo, a minha esposa. Eu preciso aceitar o meu filho, porque essas pessoas já conviveram comigo em vidas passadas. Eu preciso aceitar a vida que tenho, a dificuldade financeira, o problema.
E não aumentar essas dificuldades com uma imaginação além do real. Por isso que a gente fica num plano subconsciencial, ou outras vezes chega na consciência, mas sem muito esforço e vontade. Eu preciso avançar. O plano superconsciente é conhecido no Oriente há 7.000 anos. Por isso os orientais sempre trabalham a meditação, a mentalização. Só que acontece algo interessante. Como eles perceberam que o estágio ideal é da superconsciência, de espiritualidade, e que através da meditação nós vamos fazer aqui o passe, não é? Que o Zilmar nos convidou, e vamos fazer uma mentalização, um breve exercício que inclusive pode nos ajudar durante o nosso dia a dia. Como eles descobriram que isso é importante, é muito comum você perceber mentalistas que atravessam diretamente do subconsciente para o superconsciente, salta. E o que a pessoa faz na meditação? Procura esvaziar o pensamento, não pensar em nada. Existem monges que passam a vida inteira distante da família, distante da sociedade, apenas buscando o esvaziamento mental para atingir o nirvana. Foi uma má compreensão dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, de Buda. Porque Buda fala de uma convivência, do equilíbrio, que o melhor caminho é o caminho do meio, que a gente precisa ser ponderado em todas as situações, mas muitos deturparam e ficam apenas na meditação. Então a pessoa medita esvaziando o pensamento. Aí é uma negação da realidade. Por isso existem mosteiros, ambientes de isolamento, que não colaboram no progresso do indivíduo e nem da sociedade. Porque eles estão distanciados. A pessoa já descobriu que a oração, ela é boa. Então a pessoa fica só no plano da oração, não consegue praticar nada. Daí Tiago dizer, a fé sem obras é morta. Que obras que está falando? Não é construção física. É exatamente essa transformação moral. Eu preciso ter fé calcada numa razão, numa lógica de emoção. Então eu preciso aceitar as pessoas que estão convivendo comigo. Se eu não aceitá-las, elas vieram do meu passado. Elas estavam comigo no porão. Elas estão saindo do porão e eu preciso auxiliá-la. Por que que o conselho sempre vem para um e não vai para outro quando tem duas brigando? Observa, sempre tem alguém mais preparado do que o outro. É porque aquele que é mais preparado tem que ajudar o mais despreparado. Nós não podemos correr e deixar as pessoas para trás. Nós temos que estender a mão às pessoas. Nós precisamos ir junto com as pessoas. Então, por isso é que eu não posso isolar as pessoas, abandonar, esquecer. Porque isso é uma forma de negação. É não respeitar o papel da outra pessoa na minha vida. Ninguém chega na nossa vida por acaso. Por isso os namorados têm que ter muito cuidado ao namorar. Porque às vezes o compromisso é só do namoro. E quando a pessoa não percebe o papel da pessoa na vida, surge uma gravidez inesperada, daí o aborto. Quando a pessoa não aceita a vida que tem, muitas vezes ela se aliena e vai para o suicídio. Muitos suicidas tiveram na sua curva de vida uma grave insatisfação com as pessoas com as quais conviveu ou com a vida que teve. Isso não tem nada a ver com questão financeira. Tem pessoas de baixo poder aquisitivo, de alto poder aquisitivo, extremamente insatisfeitos com a vida que têm. Por quê? Porque elas não conseguem perceber o objetivo da encarnação. Ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para progredir. Nós nascemos para o progresso, para fazer essa caminhada da subconsciência para a superconsciência. Quanto mais rápido eu atingir esse plano de ideal, vencendo a etapa do esforço, porque esforço ainda é aquela luta, né? Eu preciso me acostumar a amar. Eu preciso me acostumar a ter calma. Eu preciso me acostumar a orar. Isso é uma questão de hábito. Por isso é que o hábito não é sufocado, ele é transformado. É transformação moral. É mudança dos hábitos. Sublimação, numa expressão psicológica, não é? Ou seja, eu preciso ir mudando o enfoque que eu dou na minha vida, porque eu vou perceber
que muitas coisas que eu acho que é sofrimento representam para mim aprendizado. Eu estou aprendendo. Ora, se tem uma criança que está fazendo uma algazarra e aquilo lhe coloca em situação de risco, eu preciso ensiná-la, mostrar para ela. Ela não vai incorrer naquela situação. Em situação de risco, porque tem muito pai que bate em menino aí. Eu já vi pai bater em menino na borda da piscina, porque o menino na piscina jogou água na pessoa que estava dentro da piscina. É a coisa mais incoerente. Está todo mundo brincando da piscina, mas se o menino pula, ele apanha. Porque ele não podia pular. Então, é incoerente o comportamento com a situação. Por quê? Por uma falta de percepção do espaço que a pessoa está ocupando. Então eu preciso ter uma visão de que eu posso ensinar as pessoas. Como eu disse, às vezes eu ensino com silêncio. Sem falar muito. Porque nós precisamos aprender a enxergar a vida com outros olhos. Parar de reclamar. A gente reclama demais. Reclama de tudo. Da hora que acorda até a hora que dorme. A gente reclama. Se tem uma dor, reclama. Se não tem a dor, reclama. Tem gente que acostuma a ter obsessor. Parece exagero, mas é verdade. Primeiro que a gente parte do pressuposto que o obsessor é sempre o culpado da história. Porque ele é invisível, não pode... Até no esclarecimento da reunião mediúnica a gente vê isso. O obsessor é sempre o culpado. Muitas vezes foi a vítima. Quando ele fala lá, não, mas fulano é que me matou. Não, meu irmão, mas você tem que esquecer e perdoar. Como se fosse fácil, né? A pessoa me matou, acabou com a minha vida, eu perdoo. Qual a sua religião? Não tem nenhuma, eu odeio. E a gente quer que num instante para o outro a pessoa muda. Ensinar é uma vida inteira. Às vezes você vai conviver com um obsessor uma vida inteira. Porque ele foi o seu amigo, o seu filho, o seu parente, com o qual você caminhou no desequilíbrio. Então a gente precisa ter calma, tranquilidade. Outra coisa, a gente precisa de vez em quando levantar o véu de Ísis. Ísis é uma deusa egípcia que cuidava do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. Ela tinha um véu pouco transparente e que você podia olhar o mundo dos mortos a partir do mundo dos vivos. A gente, com a doutrina espírita, levanta o véu de Ísis e olha claramente a vida espiritual, aquilo que nos aguarda. E aí eu percebo que eu sou um ser interexistente, sem perceber. O que é o ser interexistente? Quem permite isso é o perispírito nosso. Nós somos seres espirituais ocupando um corpo físico com uma mente mediúnica por natureza. Todo mundo intui. O Brasil é o paraíso dos médiuns. Todo mundo é médium ostensivo. Porque ter um médium ostensivo é aquele que não é. Raro é aquele que você não vê, que intuiu, sonhou, teve uma premonição, sentiu um arrepio. André Luiz diz que os fluidos penetram, o pensamento do espírito penetra a gente, o médium, pelos poros. É o primeiro instante antes do transe. O pensamento e a emoção do espírito penetra pelos poros. A pessoa arrepia. Então, de repente, você arrepia. Nossa, parece que tem um espírito aqui. Tem mesmo. Porque nós somos seres interexistentes. A gente vive nos dois planos da vida. Dorme e vai para o mundo espiritual. Eu não fico na cama. Vou para os ambientes que me agradam. Eu sempre repito, eu não me esqueço de André Luiz mencionar que tinha um rapaz que à noite ia para os piores ambientes de prostituição. Ele voltava de manhã desgastado. Raramente sentava para tomar café. Quando ele sentava para tomar café, era o instante que o anjo de guarda punha a mão na cabeça dele e transmitia um passe. Então a gente fica imaginando a pessoa andando pela rua e o anjo de guarda falando assim, senta, senta. Faz uma prece para receber um passe. Ninguém faz prece. Ou quando a gente faz prece, a gente ainda se coloca assim, Senhor, me abençoa. Ou então, abençoa as pessoas que sofrem mais do que eu. Quer dizer, eu também sofro. Então, se eu não esquece, ninguém ora só para as outras pessoas. A gente sempre é um pouco egoísta nas nossas orações. Então, essa interexistência é eu estar no plano físico e estar captando pensamentos de encarnados e de desencarnados o tempo inteiro.
Muita gente acha que o mundo espiritual ainda é em cima. Não é? Aquela ideia mística de céu. Onde é o mundo espiritual? É um exercício que a gente tem sempre que fazer. Médios como Divaldo e Chico têm uma visão clara de vida espiritual. Onde é que é o mundo espiritual? É aqui. Se você tiver dúvida, você desencarna agora que você vai ver onde você está, no mundo espiritual. Há um caso na vida de Chico que eu acho muito interessante. Quando o espírito entra na casa do Chico, ele estava todo vestido de negro, porque quando o espírito aparecia para o Chico, ele não era uma mera imagem, ele era físico, como nós aqui, um ao outro, pela mediunidade e efeito físico dele. Então, o espírito chegou para ele, virou para o Chico e disse assim: por que é que você me chamou aqui? Veja o que o espírito falou para o Chico. Entrou na casa do Chico, a gente pensa que a casa do Chico não tinha proteção, né? Tinha. Mas o espírito entrou. E perguntou: por que é que você me chamou aqui? O Chico, naquela mineirice dele, que não era bobo nem nada, virou para o espírito e falou assim: ah, meu irmão, só te chamei aqui para te pedir a bênção. O espírito virou: ei, Chico, você não tem jeito não. Analisemos o caso, rapidamente. Primeiro, o espírito entrou na casa do Chico. Não é que o Chico estava desequilibrado. Isso aí mostra que todos nós somos passíveis de influência. Vira obsessão se eu quiser. Segundo, você se coloque no lugar do Chico. Se o espírito virasse para você, negro, com a roupa totalmente escurecida, uma expressão horrenda, virasse para você e falasse assim: fulano, por que você me chamou aqui? O que você ia responder? Seja sincero. O que você ia falar? Eu não te chamei aqui, com a cara de pavor assim. Era tudo que o espírito queria. Por quê? Você ia falar: não chamei. O que ele ia falar? Chamou. Chamou, não chamou, chamou, não chamou. O que acontece? Sintonia. É assim que se estabelece sintonia. Porque você dá assunto, você dá corda para o problema. Você espicha um assunto que tinha que encerrar. Quando o Chico fala: eu só te chamei aqui para te pedir a bênção, o que o espírito tinha que falar então? No mínimo, Deus te abençoa, né, Chico? Ele não respondeu, falou: você não tem jeito. Porque não teve coragem nem de transmitir a bênção para o Chico, não tinha estrutura psicológica, ele estava imbuído tentando pegar o Chico. E o espírito pega muito a gente. Os encarnados pegam muito a gente. A pessoa joga a laçada, você cai. Porque a gente não racionaliza. Naquele momento o Chico racionalizou: eu te chamei para te pedir a bênção. Olha a espiritualização numa frase curta. Está na biografia do Chico isso. Adelinda Silveira narra esse fato. Então nós precisamos ter essa sabedoria. Apóstolo Tiago na epístola, a epístola de Tiago é a epístola do trabalhador do Evangelho. Peça a Deus sabedoria, que Ele dá sabedoria. Sabedoria é o jeito de encarar os problemas da vida. Então eu preciso ter compreensão da vida futura. A vida não se resume aqui. Nós precisamos ter uma visão transcendente. Se eu acreditar que a vida está apenas nesse plano, eu permaneço no porão da minha mente. Eu preciso ter coragem para sair do porão. Eu tenho que ter coragem para olhar para a luz. Parece óbvio isso, mas não é. Porque ele implica no enfrentamento. Daí, nós nos permitirmos uma série de situações. Eu preciso buscar a minha transformação moral. Sair do porão e pelo menos chegar na consciência. Quando eu chegar na consciência, pelo esforço e vontade, eu vou naturalmente transcendendo para a espiritualidade, chegando no plano da superconsciência. Muito obrigado.